Isso aí, seguimos aumentando a quantidade de vídeos de nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo. E vamos continuar falando de sistemas de ignição, com esse título um tanto provocativo, a ignição perfeita. Sabemos que não existe nada perfeito, mas vamos falar de todos os processos da ignição já associado à combustão, principalmente o que é uma detonação, o que é uma pré-ignição. Bom, você gosta de tecnologia automotiva? Acompanhe esse vídeo aqui, que com certeza você vai gostar. Está no canal certo, dá paixão ao negócio. Muito bem, já estamos prontos aqui para dar continuidade a esses nossos vídeos que estão falando nesse momento de ignição. Na entrega anterior, a gente finalizou toda a parte de circuito primário e circuito secundário de ignição, ou seja, até chegar a formar esse ponto quente, aquele arco voltaico, uma centelha, que é o que nós vamos analisar agora, que é que acontece já no finalzinho do processo da ignição, que dá início à queima da mistura, ok? Para isso, já estou colocando aqui na tela a imagem que estava até no mesmo artigo que a gente está trabalhando nesse sistema de ignição, na revista O Mecânico. Como sempre eu falo para vocês que podem fazer download diretamente do site omecanico.com.br. Mas muito bem, vejam aqui na tela então. Vamos nos situar, primeiro que nada, com todas essas imagens que estão aqui. No lado esquerdo, onde estou agora, estou mostrando o pistão chegando no final do curso de compressão, ciclo Otto, quatro tempos. O motor vai ter que cumprir esses 4 ciclos, né? E nós sabemos que no final do ciclo da compressão é quando acontece a centelha que vai fazer explodir ou liberar toda a energia, a queima propriamente dita do combustível. E aqui, como vocês estão vendo, está um pouquinho antes, tá? O ponto morto superior está aqui representado com a sigla PMS, nessa linha horizontal que vocês estão vendo aqui, seria o máximo, a posição máxima que chega o pistão, ok? E podemos ver isso também, uma medição lineal aqui, faltam alguns milímetros, mas podemos ver isso aqui também em graus de giro do viraverquim, né? Então, isso aqui seria X grado, vamos supor 8, 12, 15 graus antes do ponto morto superior. Então, o que está aqui expressado em graus, aqui vai estar expressado em milímetros. Perfeito? Muito bem. O que mais podemos analisar dentro desse desenho? Essa simbologia aqui à esquerda com a letra S está mostrando quanto é o curso total desse exemplo que estamos vendo aqui. Perfeito? Obviamente que depois multiplicado pelo número de cilindro que vai ter, diâmetro, e o curso vai determinar a cilindrada. E para a cilindrada também vocês vão ver aqui essa representação do ponto morto superior para cima é a câmara de combustão. E justamente essa simbologia que está aqui, VC, quer dizer volume da câmara de combustão. Exatamente. Esse outro símbolo que é um raio, né? Quer dizer que aí está acontecendo uma alta tensão, é a nossa centelha. Perfeito. Essa representação gráfica aqui de um pistão no seu cilindro, na câmara de combustão, com a vela, válvulas, enfim, nós vamos transportar para esse gráfico aqui um pouquinho na direita, ao centro da imagem. E nós vamos ver aqui 3 curvas diferentes e tudo isso que está representado aqui em cima. Vejam que o meio desse quadrante aqui é o 0 graus. 0 graus que, como vem aqui essa simbologia APMS e DPMS. 0 grau é o ponto morto superior. O 0 representa o ponto morto superior. E tudo que está antes do ponto morto superior vai ter isso aí. APMS, quer dizer antes do ponto morto superior. Tecnicamente, nós vamos conhecer isso como avanço. Está avançado. Vai acontecer antes de chegar o pistão no ponto morto superior. E, obviamente, o outro vocês já
deduziram que DPMS quer dizer depois do ponto morto superior, que, como você viu aqui, está com uma simbologia de graus negativos, né? 0, 25, 50, 75 graus negativos, porque é depois do ponto morto superior. Quer dizer que o motor começou, o pistão começou a descer novamente. Perfeito. Vamos entender o que quer dizer esses gráficos aqui. Quer dizer o seguinte, vamos voltar aqui ao pistão. Quando acontece o momento da centelha, ela não pode acontecer em qualquer momento. Não pode acontecer com 0 grau, ou até poderia em alguma situação muito particular. Mas quer dizer, existe um antecipo. Por isso que antes do ponto morto superior. Por que existe um antecipo para que aconteça a ignição, a centelha? Porque queimar a mistura que se formou aqui dentro, que antes de fechar as válvulas, entrou aqui ar e combustível e formou essa mistura que a gente comprimiu e elevou a temperatura dela, está prontinha para explodir, mas eu vou ter que ter um ponto quente para que comece essa ignição, essa queima dessa mistura. Só que, por mais que seja rápido, o rápido aqui, com o motor girando a 800 RPM ou a 5.000 RPM, estamos falando de frações de segundo, de milésimas de segundo. Então, mesmo levando algumas milésimas de segundo, é um tempo a ser considerado. Então, assim, a gente tem que fornecer esse ponto quente, esse arco voltaico, essa centelha, esse início da queima, alguns graus antes do ponto morto superior. Por quê? Porque a gente quer que realmente a mistura exploda exatamente quando o pistão está no ponto morto superior. Para quê? Para não perder o curso útil. Tá? Isso que estão vendo aqui, imagina, se eu vou fazer uma ignição e, portanto, uma combustão muito antes desse ponto morto superior, ou seja, com muito avanço, o pistão vem subindo, explodiu a mistura, aí eu perdi o que nós chamamos o curso útil, tá? E eu estou freando o motor, estou desperdiçando energia. Pelo contrário, também do outro lado, se eu já passei para o outro lado, o pistão subiu, ele desceu, aí vou fazer a explosão depois do ponto morto superior, muito, ou seja, atrasado, aí também vou perder o curso útil desse pistão, perdendo torque, potência, aumentando o consumo de combustível. Ou seja, existe um momento certo, que é o mais próximo possível do ponto morto superior, para poder aproveitar isso. E imagine qual é o tema também, que nós vamos ver agora nesse outro gráfico tridimensional que temos à direita. Isso não é sempre no mesmo tempo. O motor tem uma flexibilidade de giro, nós temos carga diferente, mas vamos ver isso agora. Ok? É o seguinte, vamos analisar então o que quer dizer, outra vez aqui no gráfico do centro, todas essas gráficas que nós estamos vendo aqui, todos esses traços. Tá? Por um lado, vocês estão vendo que estão numerados como 1, 2 e 3. O número 1, o que quer dizer? E também está, leva o número 1 e também ZA. Ok, o ZA, o número 1, que está aqui, esse curso, que é o que está, não atinge, olha, o que nós temos aqui? Já vimos no horizontal escala de tempo, né? No caso aqui, graus de giro do motor. E no vertical, o que nós temos? Nós temos a pressão. Que pressão é essa? É a pressão em bar, ou seja, nós estávamos falando compressão. E para que o motor seja eficiente, a gente tem que atingir a máxima pressão de câmara de combustão com a máxima temperatura possível para quando eu consiga fazer explodir essa mistura, liberar a maior quantidade de energia. Tá? Um motor rende mais quanto mais energia eu consigo tirar do combustível. Imagina que eu tenho uma pequena gotícula de combustível, dentro dela está contida muita energia. Quanto mais eu consigo comprimir essa mistura eleva a pressão e temperatura, quando ela explode, libera o máximo de energia possível. Tá? Eu faço, às vezes, uma analogia. Não sei se vocês chegaram a brincar. Hoje já não é mais brincadeira, mas no passado eu me lembro que eu brincava com aquelas bombinhas de pólvora que fazia no final do ano, que se você comprimia mais envelope onde tinha contida essa pólvora para
a festa do final do ano, a explosão era mais violenta. Se aquilo estava mais solto aí dentro, não tinha tanto efeito, tanto barulho, tanta onda expansiva, ok? Aqui acontece o mesmo. Se você comprime mais, tá? Só que é um limite que nós vamos ver agora. O resultado da liberação de energia com maior pressão e temperatura é maior. Por isso é tão importante a gente atingir a máxima pressão possível, a máxima temperatura possível e no momento certo do posicionamento do pistão, que é o que está mostrando esse gráfico aqui. Beleza. Número 1, como falamos, é a combustão ideal, ou a ignição acontecendo no momento ideal. Ah, Diego, mas veja só, você está vendo que o número 2 aqui está trabalhando com uma pressão em bar muito mais elevada. Pois é, mas vamos ver o que acontece agora. Na número 1, nós estamos mais ou menos que uns 35 bar de pressão, acontecendo isso, um momento de maior liberação de energia um pouquinho depois do ponto morto superior, quando a biela já não está em posição reta, senão que já inclinou um pouquinho, então aproveitamos, são poucos graus, estamos falando aqui de que 10, 12 graus depois do ponto morto superior, começou um maior pico de pressão. Por quê? Porque, inevitavelmente, a ignição começou antes. Isso aqui é o momento de geração de maior pressão, porque depois que eu tenho a pressão de compressão e começa a encender essa mistura, imagina só, aumenta mais a pressão da temperatura, eu tenho um foco de combustão, aumenta mais a pressão e a temperatura, não tem para onde sair e pressiona o pistão para baixo, mas nesse momento é quando eu vou atingir o maior pico de tensão, é quando a mistura começou a encender e começou a liberar a sua energia. Perfeito. E o número 2, vejam o que está falando, ignição avançada, ZB, e entre parênteses, detonação. Nós vamos falar desse fenômeno nesse vídeo, que é uma coisa que a gente não quer de jeito nenhum, ter detonação. Olha, vejam só, aumentou tanto a pressão que vejam todos os picos oscilantes de pressão que temos aí dentro. E sabem o que é isso? É uma detonação ou uma combustão descontrolada. Tão descontrolada, com tanta pressão e tanta temperatura, que pode fazer danos graves no motor. Por exemplo, furar um pistão, queimar uma válvula, é muita pressão e temperatura e não está sendo controlada pela centelha. Já esse seria o caso número 2, mas tranquilo que a gente vai ver isso aí. E o caso número 3? A situação número 3 seria, como vocês estão vendo aí, ignição atrasada. Tá? ZC, ok? Vejam só, olha, a pressão é muito baixa. A ignição aconteceu tão tarde, que a gente perdeu todo o efeito porque o pistão começou a descer e descendo aumentou o volume, então aquela pressão que nós tínhamos atingido no máximo do ponto superior já começou a diminuir de novo porque o pistão está descendo. E nesse momento, ou seja, estou descomprimindo, quando o pistão começa a descer, estou descomprimindo o cilindro. E nesse momento que estou descomprimindo, aí eu vou soltar a centelha. Aí eu perdi toda a magia de aproveitar a pressão e temperatura elevada. Estou desperdiçando muita energia e dá para ver aqui. Vai ter risco de quebrar o motor, alguma coisa? Não, mas vai ser um motor que vai ficar xoxo, né? Vai ficar sem potência, sem torque, consumindo muito combustível. Por quê? Porque está atrasado. Porque a gente não está aproveitando a situação máxima de pressão e temperatura na câmara de combustão. Beleza. E à direita, né, da mesma imagem, o que nós temos aqui? Nós temos uma representação tridimensional. Isso quando você vê que estão trabalhando fazendo mapa de injeção e mapa de ignição, hoje se faz praticamente junto. Só como curiosidade, 3 parâmetros que vão ser utilizados como variáveis para identificar qual é o momento certo da ignição em cada situação de giro do motor. Porque, vejam só, por um lado eu tenho um eixo que está mostrando a carga do motor, por outro lado a CRPM do motor, e aí o eixo vertical vai ser a definição de quanto que é o avanço. Então imagina que todo esse mapa que vocês estão vendo aqui tridimensional, que parece, não sei, a Cordilheira dos Andes, né? Parece umas montanhas. O que está falando? Justamente qual é o avanço
da ignição, conforme varia a carga e conforme varia a RPM do motor. Ou seja, quer dizer que varia constantemente. E o que é esse negócio da carga do motor? Bom, tínhamos falado até em vídeos anteriores, mas não custa relembrar o conceito. A carga do motor é a capacidade que eu tenho de encher o cilindro. Ou seja, quanto ar eu consigo colocar dentro do cilindro, ou seja, tem mais carga. E falamos que dois fatores afetam a carga do motor. Por um lado, falando mais uma vez de um motor ciclo Otto, né? Por um lado, eu tenho uma borboleta que abre e fecha. Se abre e fecha, é como se eu fechasse a minha garganta, não entra ar, agora entra mais. Ou seja, eu tenho uma válvula, que seria a minha borboleta, que regula a quantidade de ar que entra no motor. Isso vai afetar a carga do motor, sem dúvida. E por outro lado, a própria velocidade do pistão, que nós vimos aqui, quanto mais sobe e desce, até no vídeo anterior trouxe o mesmo conceito. Quanto mais rápido gira o motor, mais rápido sobe e desce esse pistão, tem menos tempo para encher o cilindro, tem uma menor capacidade de encher, uma eficiência volumétrica que vai variar conforme a RPM e a posição da borboleta. Então, isso acontece em todo momento. Nós estamos acelerando, soltando o pé do acelerador, aumentando a RPM, então o avanço da ignição vai ter que acompanhar isso. Por quê? Porque se eu consigo aumentar a pressão, que chama aqui pressão média efetiva. Por que efetiva? É porque o que efetivamente eu consigo colocar. E se eu vario as RPM e a posição da borboleta, essa pressão média efetiva aqui da câmara de combustão vai variar. E isso vai fazer com que eu tenha, em um momento, que dá mais avanço, menos avanço de ignição, conforme aumenta o giro do motor. Nós sabemos, aquele que trabalhava um tempo atrás, quando existia ainda, existe, né, no carro de colecionador, que a gente ia colocar o distribuidor no ponto e aquela lâmpada estroboscópica a gente via, quanto é avanço na marcha lenta, quanto é avanço a 3.000 RPM, para ver se toda essa compensação de avanço funcionava. Porque quanto mais alto é o giro do motor, mais avanço eu tenho que dar. Porque vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma mistura, que como vimos lá no vídeo anterior, até no circuito primário já dava para ver isso aí, que vai demorar mais ou menos 1,3 milissegundos para queimar, 1,3 milissegundos para queimar, aqui vai representar alguns graus de giro do motor. Mas esse 1,3 graus a 800 RPM talvez represente 8 graus. É exemplo, né? Mas quando eu estiver a 5.000 RPM, esse 1,3 milissegundos vai comer muito mais do que 8 graus. Talvez eu tenha que colocar 20, 22 graus de avanço, porque o tempo de queima é fixo, vai demorar o mesmo, mas o tempo que sobe e desce o pistão é mais rápido. Tá? Então eu tenho que ir compensando isso. Por isso existe o avanço da ignição. Perfeito? E nós vamos ver também que o avanço da ignição, em teoria, um motor com um pouquinho mais de avanço rende mais, mas se a gente avança muito, entramos nesse fenômeno da detonação. E isso que eu queria falar agora para vocês, são dois princípios que às vezes estão muito falados, e vamos analisar um pouco o que acontece dentro da câmara de combustão quando inicia o processo de queima. Beleza? Para isso, esse slide aqui que está mostrando assim, vamos chamar de combustão controlada. Tá? Por que combustão controlada? Porque ela vai acontecer exatamente como foi planejado. E como foi planejado? Foi planejado como está aqui, no desenho da esquerda. E está mostrando aqui, olha, a minha vela de ignição, um pouco antes de chegar no ponto morto superior, a mesma imagem que já tínhamos visto, assim, alguns graus, 4, 6, 8 graus, vai depender do motor, isso, obviamente, até do tipo de combustível que utilizamos. Cada combustível tem um tempo de queima. Se o veículo é etanol puro, se o veículo está com mistura, por isso o carro flex, imagino que tem que variar nesses mapas de injeção. E nem falar o veículo que, ainda temos muito veículo que circula com gás veicular, né? Então também tem um gás, tem um tempo de queima diferente da gasolina, diferente do etanol. E as misturas, ok, como falamos, né? Então deu para entender. Cada combustível, cada motor vai ter um ponto de ignição ideal
na marcha lenta, depois nas diferentes situações de carga. Então, nesse exemplo aqui, está acontecendo a faísca, estão vendo aqui a vela, temos uma faísca, e isso aqui que é? Esse aqui já é o começo da queima, é um foco de chama, é um princípio de queima que está se propagando, está se propagando no motor, ainda não tem força suficiente. Agora, se nós vemos aqui no desenho ao lado, ok, o pistão subiu um pouquinho mais, e esse princípio de queima que tínhamos aqui à esquerda, já é a combustão completa. Perfeito, isso que a gente quer. Inicia o processo de queima, quando chega no ponto morto superior, tem toda a energia para liberar e empurra o pistão para baixo, e esse é nosso curso útil, onde nós vamos extrair a energia mecânica, a partir da energia química do combustível que se queima, nós transformamos isso em um movimento mecânico, que é o que nos interessa, em torque, em força, depois também em potência. Perfeito? Então isso aqui é a combustão controlada, funciona perfeito, não aconteceu nada. Mas é totalmente controlada, no nosso caso pela unidade de controle motor, que fez o chaveamento do circuito primário, aconteceu tudo o que vimos lá no secundário, centelha, começa a queimar um pouquinho antes de chegar no ponto superior, quando chega no ponto superior, queima tudo, libera toda essa energia e movimenta o pistão para baixo, e faz isso em todos os cilindros, obviamente. Perfeito, com um sincronismo. Agora, vamos ver nessa outra figura, que é um princípio que se chama de pré-ignição. A pré-ignição é um tipo de combustão não controlada. Não controlada, eu diria, não desejada. Por quê? Porque ela se inicia sem nenhuma intervenção do circuito de ignição. Por isso, utiliza o prefixo pré, quer dizer que antes da ignição. Acontece antes da ignição, antes da centelha na vela. Tanto é que, vejam o desenho aqui à esquerda. Nós temos a vela, tá mortinha da vida, não tem ainda nenhuma centelha acontecendo, nenhum arco voltaico. Mas vejam que aqui nessa válvula, que poderia ser a válvula de escapamento, nós temos um exemplo simbólico, mas é comum acontecer, um acúmulo de carvão. Esse acúmulo de carvão, ele se transformou em um ponto quente que ficou incandescente, então é um ponto suficiente para incendiar a mistura, para iniciar o processo de queima. Então, lembre, eu venho subindo, pressão, e o que eu tenho dentro é uma mistura explosiva. É ar com combustível já vaporizado, já feito um gás explosivo, e eu tenho esse gás explosivo com altíssima temperatura, e resulta que eu tenho um ponto quente aqui no meu o cabeçote, aqui na câmara de combustão. Acumulou carvão aqui e começou um processo de ignição espontânea, de queima espontânea, combustão espontânea. A vela não fez nada. E vai se propagando como se tivesse sido pela vela. Então vamos ver. E o que acontece em alguns graus de giro posterior a isso? O que acontece em algum grau de giro, aí vai acontecer a vela, a ignição. A ignição programada. E essa ignição programada vai também começar a desenvolver uma frente de chama que vai ao encontro, à colisão com a frente de chama que iniciou a pré-ignição naquele ponto quente do carvão, por exemplo. Ok? Então, e qual é o problema disso? Olha, esse problema é que vai gerar o choque de duas frentes de chama. E quando isso acontece, é aquele barulhinho que nós ouvimos, às vezes é audível, né? Mas esse barulhinho que nós ouvimos, que chamamos de batida de pino, esse barulho metálico, que obviamente não tem nada a ver com batida de pino, porque o pino do pistão está aqui, não vai fazer esse tipo de barulho. O que nós vamos ouvir e é um barulho metálico, parece que tem uma válvula batendo, parece que tem um metal, mas não, é o choque de duas frentes de chama, que, obviamente, como é uma explosão, vai ter uma colisão dessas duas ondas sonoras vibratórias que dão esse efeito de barulho metálico, mas são duas frentes de chama que estão se encontrando. Isso, então não é problema? Sim, é problema.
e é problema sério. Por quê? Porque quando acontece o choque dessas duas frentes de chama, nós, em qualquer processo de combustão, nós temos uma temperatura de queima. Tá? É mais ou menos 1.600, 1.700 graus de queima instantânea dessa mistura. Em um motor ciclo Otto vai variar conforme o combustível, conforme a relação de compressão e tudo mais. Mas vamos tomar essa referência. 1.700 graus de temperatura de queima instantânea em um motor que está fazendo a combustão controlada, como aqui vimos anteriormente. Agora, eu vou ter um foco aqui com 1.700 e vou ter outro foco lá, sei lá, com 1.300, com 1.700 também, que não sabemos com quanto. Vão se encontrar dois focos de chama com altíssima temperatura e vão gerar uma temperatura tremenda, que vai afetar o quê? Nesse exemplo que estou fazendo aqui, provavelmente, se esse fosse o caso, estaria queimando essa válvula, porque todo esse fenômeno vai acontecer na cabeça dessa válvula de escapamento, uma frente de chama aqui com outra frente de chama aqui, em cima dessa válvula. Tá? Ou pode ser aqui também na lateral desse pistão. Por quê? Porque os pistões, as válvulas, tudo estão fabricados, estão desenhados para suportar algumas temperaturas elevadíssimas, instantâneas. Eles vão trabalhar a 400, 500, 550 graus de temperatura de funcionamento, vamos dizer assim, estável, mas no momento da queima eles suportam 1.700. Mas será que ele consegue suportar 2.500? E, às vezes, em 2 segundos não tem problema, mas acontecendo isso com muita frequência, aí que nós vemos depois que tem aqui, o pistão trincou, tem uma rachadura no pistão, que será? Material é ruim, blá, blá. Começa a surgir muitas hipóteses. A válvula queimou, por que queimou a válvula? Soltou um pedacinho da válvula aí, não tem mais o assentamento. Enfim, pré-ignição é um fenômeno que deve ser controlado. Então, vocês vão me perguntar, Diego, a pré-ignição acontece sempre que tem um pedacinho de carvão aí quando você desenhou? Não, são vários os fenômenos, tá? São vários os fenômenos que podem levar a isso, né? Por exemplo, se eu tiver um combustível sempre vai ter um poder antidetonante. Então, assim, como a gente viu naquele slide anterior, a gente pode comprimir até certo momento, porque senão o próprio combustível, sem necessidade de centelha, ele vai se autoinflamar. Então esse é o poder antidetonante, que no combustível se mede em octanos, né? Então por isso tem uma gasolina 85, o que quer dizer 85 octanos é o poder antidetonante. Se tiver uma gasolina 95, quer dizer que tem muito mais poder antidetonante. O etanol tem mais poder antidetonante, quer dizer, eu consigo comprimir mais. Mas beleza, show de bola. Então, posso tirar alguns milímetros do cabeçote? Sim, mas calma, o limite vai ser o do fabricante, né? Por isso eu tenho uma tolerância, ok? Então, assim, se meu combustível está adulterado, com vai saber o que, vai perder o poder antidetonante. Não precisa somente ter carvão ou qualquer outro elemento que forme um ponto quente, uma autoignição, uma pré-ignição, como vimos aqui. Então, combustível pode ser um problema adulterado, a formação de carvão, por isso a carbonização tem que ser limpo. Esses cabeçotes, esses veículos, quando acumula muito carvão na cabeça, pistão, na válvula, na câmara de combustão em geral, que é o carvão, é combustível sem queimar, é combustão incompleta. E, infelizmente, se adere e fica solidificado, e além de ele ter a particularidade de poder ficar aceso, né? Porque imagina que esse carvão que está aderido na parede de um cilindro ou na cabeça de uma válvula, tá? Ele recebe essa temperatura e ele fica como um ponto vermelho lá, incandescente. Então é fácil ele funcionar como uma vela. Às vezes não é porque levou tanto a compressão do motor, senão porque simplesmente ele se comporta como um ponto incandescente, ok? E esse fenômeno da pré-ignição não é nada desejado por todos esses efeitos que comentei, tá? Pode destruir um motor. E depois nós temos o outro que é muito parecido, vejam aqui, que se chama detonação. Tudo que acabei de explicar da pré-ignição acontece exatamente na detonação. Qual é a diferença? Olha, é uma diferença de tempo somente. Como falamos no anterior, a pré-ignição
acontece antes da ignição. Na detonação, vejam o que está mostrando o esqueminha aqui à esquerda. Começamos a ignição pela vela, pela centelha, começa controlada como nós queríamos, naturalmente, mas, se lembram que eu falei, no momento que você começa a queimar essa mistura se expande, essa mistura gera mais pressão e mais temperatura. Começou certo, sim? Mas no momento que começou a se expandir e gerar mais pressão e mais temperatura, aí, o que ela fez? Ela, vamos dizer assim, ativou outro ponto de ignição, incendiou, por exemplo, o mesmo carvãozinho que estava desenhado no outro slide, mas poderia ser um carvãozinho do outro lado, não tem problema. Incendiou outro foco ígneo, né? Ficou incandescente outro lugar. Então, lamentavelmente, vejam aqui, no desenho da direita, aconteceu exatamente o mesmo que na pré-ignição. Começamos a ter outro foco de ignição muito forte, que vai chegar um momento que essas duas frentes de chama se encontram e acontece exatamente o mesmo que na pré-ignição. Ou seja, a diferença entre a pré-ignição e a detonação é um momento na qual, como se inicia? Se se inicia de forma espontânea, sem a centelha, é uma pré-ignição. Se se inicia a partir da ignição e depois acontece outra frente de chama de outro lado, essa é uma detonação. As duas têm o mesmo efeito, um efeito muito ruim para o motor. E por isso existe um sensor, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o sensor de detonação. Esse sensor de detonação vai instalado em lugares chaves do bloco do motor, porque imagina, quando você tem essa detonação ou pré-ignição, é aquilo que eu falei que nós ouvimos, são ondas sonoras também, além do problema da alta temperatura, gera ondas sonoras, são vibrações. Essas vibrações, às vezes nós conseguimos ouvir, mas às vezes essas vibrações estão numa frequência que nosso ouvido não consegue captar, mas elas estão acontecendo. Agora, o sensor de detonação sim tem essa capacidade de, vamos dizer, ouvir, não é ouvir, senão é receber essas ondas vibratórias, e esse sensor tem um princípio de funcionamento bastante simples. É um piezoelétrico, ou seja, uma membrana que se deforma com as ondas vibratórias provocadas da detonação e gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai para a central eletrônica e o que vai fazer? Vai atrasar um pouquinho a ignição para tirar esse problema. É assim que funciona o processo quando um motor tem detonação. E sabe uma coisa? A maioria dos motores modernos, porque pelo que estava explicando hoje, eu estava falando para vocês que o maior rendimento energético que a gente consegue tirar do motor é quanto mais comprimimos, ou seja, quanto mais elevamos a pressão e a temperatura na câmara de combustão. Então está sempre muito perto de acontecer uma detonação. Então o que fazem os fabricantes? Eles deixam até em algum momento até que aconteça essa detonação para ouvir o sensor de detonação. Em inglês chama knock sensor, knock é de batida, né? Porque é a batida das duas frentes de chama. Ele fica ouvindo e atrasa um pouquinho, e assim fica regulando para quê? Para conseguir trabalhar o mais próximo possível do ideal, que seria a maior pressão e maior temperatura na câmara de combustão. Então deixa acontecer uma pequena detonação e atrasa um pouquinho, e aí a gente vai ajustando a eletrônica, vai fazendo isso em todas as gamas de funcionamento do motor, como nós vimos em carga, RPM e avanço. Ok, isso que eu tinha para dividir com vocês e trazer agora sim o finalzinho de nosso processo de ignição, agora com combustão. Espero que tenha gostado do conteúdo e, como sempre eu digo em todos os vídeos, coloquem também alguns outros conteúdos que vocês tenham interesse de conhecer com relação à tecnologia automotiva, voltados ao diagnóstico, funcionamento do motor, ciclo Otto, diesel, até veículos elétricos, que vocês tiverem mais interesse, que nós vamos estar evoluindo aqui em DPN, da paixão ao negócio. Aguardo vocês no próximo vídeo.